Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É um prazer, uma satisfação enormes poder estar com vocês aqui hoje no nosso canal. Que história é essa, Max? Que história é essa que o Max, que sou eu, vai contar hoje? O que eu vou abordar? Espero que vocês gostem e obrigado pelo prestígio. Principalmente se você é do sul do país, mais especificamente do Rio Grande do Sul, um estado que tem todo o meu carinho e toda a minha admiração pelo povo gaúcho que compõe esse cadinho, que compõe essa coletânea de diversidade cultural do Brasil. Se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, venha fazer parte conosco desse mundo de conhecimento, desse mundo de curiosidades. Vamos falar sobre a Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha. Você já ouviu falar disso na escola, ou mesmo não na escola? Essa guerra, ou essa revolução, ficou conhecida como a Revolução ou Guerra Regional de caráter republicano contra o governo imperial do Brasil na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul, e que resultou na declaração de independência da província como Estado republicano, dando origem à República Rio-Grandense. Estendeu-se de 20 de setembro de 1835 a 1º de março de 1845. A revolução, que com o passar do tempo adquiriu um caráter separatista, influenciou movimentos que ocorreram em outras províncias brasileiras, irradiando influência para a Revolução Liberal que viria a ocorrer em São Paulo em 1842, para a revolta denominada Sabinada na Bahia, em 1837, ambas de ideologia do Partido Liberal da época. Algumas particularidades dessa guerra foram o envolvimento de estrangeiros no confronto, além de receber inspiração ideológica de italianos da Carbonária refugiados, como o capitão Giuseppe Garibaldi, que, embora não pertencesse à Carbonária, esteve envolvido em movimentos republicanos na Itália. Outra característica foi Bento Manuel Ribeiro, um militar brasileiro, personalidade de diversas campanhas militares da história do Brasil, como a Guerra da Cisplatina, que lutou em ambos os lados ao longo da guerra, mas quando acabou a Revolução Farroupilha, ele estava ao lado do imperador, o famoso vira-casaca. Um outro fator característico foi a questão da abolição da escravatura, que também esteve envolvida, organizando-se exércitos contando com homens negros que aspiravam à liberdade. Mesmo que o ideal supremo dos revolucionários fosse a independência de uma república, os líderes da revolução eram defensores da escravidão, assim como seus inimigos. A justificativa original para a revolta baseia-se no conflito político entre os liberais, que propunham um modelo de Estado com maior autonomia às províncias, e um modelo imposto pela Constituição de 1824, de caráter unitário. O movimento também encontrou forças na posição secundária, tanto econômica como política, que a província de São Pedro do Rio Grande ocupava no Brasil, nos anos que se sucederam à independência do país. Diferentemente de outras províncias, cuja produção de gêneros primários se voltava para o mercado externo, como o açúcar e o café, a do Rio Grande do Sul, principalmente para o mercado interno. Produzia para o mercado interno. Seus principais produtos eram o charque e o couro, altamente tributados. As charqueadas produziam para a alimentação dos escravos africanos, indo em grande quantidade para abastecer a atividade mineradora nas Minas Gerais, para as plantações de cana-de-açúcar e para a região sudeste, onde se iniciava a cafeicultura. A região, desse modo, encontrava-se muito dependente do mercado brasileiro de charque, que, com um câmbio supervalorizado e benefícios tarifários, podia importar o produto por custo mais baixo.
Tem um outro detalhe. Além disso, instalava-se nas Províncias Unidas do Rio da Prata uma forte indústria saladeiril e que, junto com os saladeiros do Uruguai, competiria pela compra de gado da região, pondo em risco a viabilidade econômica das charqueadas sul-riograndenses. Consequentemente, o charque rio-grandense tinha preço maior do que o similar oriundo da Argentina e do Uruguai, uma queixa que era feita pelos rio-grandenses desde pelo menos 1804. A tributação da concorrência externa era uma exigência dos estancieiros e charqueadores, porém essa tributação não era do interesse dos principais compradores do Brasil, pois veriam reduzida sua lucratividade em razão do maior dispêndio na manutenção dos escravos. Há que considerar ainda que o Rio Grande do Sul era a região fronteiriça aos domínios hispânicos, situados na região platina. Devido às disputas territoriais nessa área, nunca foram uma capitania hereditária no período colonial, e sim parte de seu território desde o século XVII, ocupado por um sistema de concessão de terras e poder a chefes militares. Pouca gente sabe disso, mas é uma característica marcante do período da época. Dando continuidade, o poder dos estancieiros era exercido muitas vezes na defesa de seus próprios interesses privados e entrava frequentemente em choque com a autoridade dos comandantes militares, representantes da coroa. Porém, a importância dos estancieiros soldados era tamanha que a coroa transigia, fazendo vista grossa às arbitrariedades, dando uma dose de autonomia ao poder local. Na então recente e desastrosa Guerra da Cisplatina, que culminou com a perda da área territorial do Uruguai, anteriormente anexada ao Brasil. O comando-geral, apesar dos inúmeros candidatos locais qualificados, foi dado ao Marquês de Barbacena, oriundo da corte imperial, despreparado para o cargo e responsabilizado pela derrota. Também é preciso citar o conflito ideológico presente no Rio Grande do Sul, que havia sofrido diversas tentativas menores de criação de uma república, iniciando com as tentativas insanas de Alexandre Luiz de Queiroz e Vasconcelos, que proclamou a república 3 vezes, no início do século XIX, ou a sedição de 1830, que visava substituir a monarquia pela república em Porto Alegre, mas foi prontamente sufocada. No ano de 1835, os ânimos políticos estavam exaltados. O descontentamento de estancieiros, liberais, industriais do charque e militares locais promoviam reuniões em casas de particulares, destacando-se a figura de Bento Gonçalves. Na noite de 18 de setembro de 1835, em uma reunião decidiu-se, por unanimidade, que dentro de 2 dias, no dia 20 de setembro de 1835, tomariam militarmente Porto Alegre e destituiriam o presidente provincial Antônio Rodrigues Fernandes Braga. Sim, eles foram ousados. Em várias cidades do interior, as milícias foram alertadas para deflagrarem a revolta. Bento comandava uma tropa reunida em Pedras Brancas, hoje cidade de Guaíba. Gomes Jardim e Onofre Pires comandavam os farroupilhas aquartelados com cerca de 200 homens no Morro da Azenha, o atual cemitério São Miguel e Almas. Também mantinham no dia 19 de setembro de 1835 um piquete com 30 homens nas imediações da Ponte da Azenha sobre o Arroio Dilúvio, comandada por Manuel Vieira da Rocha, o Cabo Rocha, que aguardavam o amanhecer do dia 20 para investir junto com o restante da tropa contra os muros da vila. Mas Fernando Braga, ao ouvir alguns boatos e desconfiado, mandou uma partida de 9 homens fazer um reconhecimento durante a noite. Descuidados e inexperientes, os guardas imperiais se deixaram notar e foram atacados pelo piquete republicano e fugiram, resultando 2 mortos e 5 feridos. Um dos feridos, o próprio Visconde, sujo e ensanguentado, alertou Fernandes Braga da revolta.
Eram 11 horas da noite, do dia 19 de setembro de 1835. Fernandes Braga ainda tentou organizar uma resistência e ao amanhecer estava junto ao depósito de armas, hoje ponta do gasômetro, tentando reunir homens para a resistência. Porém, até o meio-dia da tarde, somente 17 homens se apresentaram para defender a cidade, pois o 8º Batalhão de Caçadores, comandado por João Manuel de Lima e Silva, havia se declarado revolucionário. Vendo a escassez de armas e munição, Braga resolveu fugir indo parar em Rio Grande, então maior cidade da província. Deixou sua esposa, família e as chaves do palácio. Um outro ponto de destaque é que os farroupilhas adiaram a investida combinada devido ao inusitado da noite anterior. Somente ao amanhecer do dia 21 de setembro de 1835 chegaram às portas da cidade Bento Gonçalves e os demais comandantes, seguidos por suas respectivas tropas. Porto Alegre, abandonada, sem resistência, entregou-se aos revolucionários. No resto da província, apenas alguns focos de resistência em Rio Pardo e São Gabriel, além de Rio Grande, mantinham os farroupilhas ocupados. A guerra entre o Império e os rio-grandenses durou por 10 longos anos. Por fim, a 1º de março de 1845, assinou-se a paz. O Tratado de Poncho Verde, ou Paz do Poncho Verde, após quase 10 anos de guerra que teriam causado 47.829 mortes. Entre suas principais condições estavam a anistia plena aos revoltosos, a libertação dos escravos que combateram no exército piratinense e a escolha de um novo presidente providencial pelos farroupilhas. O cumprimento parcial ou integral do tratado até hoje suscita discussões. A impossibilidade de uma abolição da escravatura regionalmente restrita, a persistência de animosidade entre lideranças locais e outros fatores administrativos e operacionais podem ter ao menos dificultado, se não impedido, o cumprimento integral do mesmo. Tal discussão é remetida para o artigo principal do assunto. Do destino dos escravos libertos e sobreviventes há poucas informações, devido aos poucos documentos históricos sobre o assunto. Alguns acompanharam o exército do general Antônio Neto em seu exílio no Uruguai. Outros foram incorporados ao Exército Imperial no Rio de Janeiro. Algumas fontes indicam a possibilidade de que alguns foram vendidos novamente como escravos no Rio de Janeiro, mas isso ainda está longe de ser comprovado. Fato é, meus amigos e amigas, que a Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, marcou o DNA, marcou a identidade dessa porção sul desse imenso país chamado Brasil. Se você gostou do tema, independente de você ser gaúcho ou não, deixe aqui o seu comentário, nos diga de que parte do mundo ou do Brasil você está nos assistindo. E todo o nosso respeito e carinho ao valoroso povo do Rio Grande do Sul, da província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Forte abraço e espero encontrá-los brevemente aqui novamente. Até mais, pessoal!